Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida hoje. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Eu quero trazer uma palavra que vai tocar a sua alma e vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para viver uma vida de mais comunhão com Ele. E ao final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Muitas pessoas têm me relatado que não estão recebendo a notificação. Então é muito importante você ativar também esse sininho que vai aparecer do lado do botão inscrever-se para você receber os avisos do YouTube quando eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos começar. Seja sincero, meu irmão, como anda a sua vida de oração? Você costuma falar com Deus quando você acorda? Você pede orientação dele antes de tomar qualquer decisão importante? Você também pede a proteção nos momentos difíceis? Costuma abrir o seu coração e dividir com o Senhor os seus medos, as suas angústias? Pois é, a oração é uma das coisas mais importantes na sua vida. Ela é a chave da porta que vai nos levar até Deus. E com ela, meu irmão e minha irmã, você pode chegar ao Santo dos Santos. Você pode apresentar as suas dores, seus problemas e dificuldades. E algo muito importante, com ela você não precisa apenas pedir a Deus. Você deve também agradecer e você deve interceder pelas outras pessoas. A oração é sem dúvida a arma mais poderosa que um cristão possui nas suas mãos. Eu tenho muitos testemunhos aqui de algo que Deus fez através da oração, tantos milagres, tantos livramentos. Eu já até testemunhei aqui no meu canal do YouTube um livramento que eu recebi uma vez. Nós estávamos querendo alugar uma casa e aí nós encontramos uma muito boa, aparentemente perfeita. Tinha até piscina na casa. Era o sonho nosso porque a gente tem criança pequena aqui dentro de casa, né? Eu tenho a Lorena de 5 anos e o Daniel de 2 aninhos. Então nós começamos a imaginar, né? Nos fins de semana a gente reunindo os amigos, a minha família, pra gente curtir com aquela casa. Só que aconteceu algo inesperado. Nós já tínhamos fechado um contrato para alugar essa casa, já estava tudo certo, já estávamos colocando os móveis, trocando a iluminação, estava perfeito. Mas de repente a minha esposa começou a sentir falta de paz e eu até falei com ela, não amor, isso aí é coisa do inimigo, é o inimigo que está tentando tirar a nossa paz, não deixar a gente desfrutar das bênçãos. E aí eu comecei com essa história, mas a minha esposa disse o seguinte, não amor, eu orei essa noite e eu perguntei para Deus, né? Porque a gente já tá fazendo esses planos e nós nem consultamos a Deus, sabe? E aí ela orou e ela falou que não sentiu paz. Aí eu falei para ela, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou orar junto com você, mesmo a gente já tendo assinado o contrato, em últimos casos a gente cancela. E aí naquela noite nós decidimos orar, nós dobramos nosso joelho e colocamos diante do Senhor. Pedimos perdão, principalmente eu, porque eu não tinha consultado ainda a Deus. Sabe quando você quer tanto aquela bênção que você nem ora, você já começa a falar, não, eu tenho certeza, é da vontade de Deus, não precisa nem orar. Mas é o engano nosso, sabe, irmãos? E aí nós oramos naquela noite e entregamos nas mãos de Deus. Que se não fosse da vontade dele, que algo errado acontecesse, que a moça talvez não quisesse mais, alguma coisa tinha que dar errado se não fosse da vontade dele. Mas se fosse da vontade dele, nós queríamos que a paz do Senhor preenchesse o nosso coração. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em vossos corações. Então a paz de Cristo deve nos guiar nas nossas decisões. Mas isso somente quando orarmos, tá bom? E aí o que aconteceu naquela noite? Eu tive um pesadelo terrível. Eu senti uma opressão muito grande e aí eu me lembro que eu estava comprando um móvel para aquela casa e de repente deu uma briga lá na loja. Eu nunca fui de brigar, nunca levantei a voz para ninguém, mas naquele sonho eu fiquei tão nervoso ali com a compra, porque tinha dado um problema, e eu comecei a xingar o atendente, e só sei que eu acordei muito mal, muito atribulado. E aí eu contei para minha esposa que eu estava comprando esse móvel para casa, e que me senti muito mal, foi péssimo. E aí naquele dia eu tive que sair para viajar. Então eu fui viajar com meu sogro, e na estrada, umas 3 horas depois, a minha esposa ligou desesperada e ela falou, amor, você não vai acreditar no que eu vou te falar aqui agora. A nossa filha Lorena acordou agora mesmo, ela veio contar pra mim que ela teve um sonho com a casa e que ela estava afogando na piscina. Nossa, irmãos, na hora que eu ouvi aquilo,
eu comecei a tremer e eu comecei a entender uma coisa: não era da vontade de Deus aquela casa. Às vezes a gente achava que era bom, que ia ser muito gostoso aquela casa, mas algo poderia acontecer ali. E Deus deu para minha esposa esse sonho profético. Foi algo terrível, sabe? E a minha esposa ficou desesperada e ela falou: amor, e você não sabe de outra coisa ainda. A moça, a dona da casa, me ligou agora e ela falou que não quer mais alugar para nós porque nós estamos criando muitos atritos, estamos muito exigentes, querendo mudanças na casa, e ela falou que não quer de jeito nenhum. Irmãos, naquela hora eu agradeci a Deus, sabe? Eu segurei para não chorar e eu falei: amor, vamos cancelar então esse contrato, não é de Deus. Olha que sonho terrível que eu tive, depois a minha filhinha teve, então não é de Deus. E naquele dia, irmãos, eu vi o livramento poderoso do Senhor. Eu vi a importância de uma oração, sabe? Muitas vezes a gente fica tanto querendo uma bênção que a gente não ora, não consulta. Mas Deus é o único que enxerga o futuro. Ele já sabe o que pode acontecer. E Deus nos deu um grande livramento e eu louvo a Deus. E o que aconteceu, irmãos? 2 dias depois, nós encontramos uma casa muito melhor. Ela não tem piscina, é uma casa até mesmo mais simples, mas é uma casa muito mais nova. A outra casa era muito antiga, tinha uns móveis muito antigos, tinha muito mofo, sabe? Então, é isso que eu quero testemunhar. Hoje nós estamos felizes aqui nessa casa e eu sempre me lembro do livramento que Deus nos deu. Poderia algo ruim acontecer, mas nós oramos antes e Deus nos poupou, Deus nos livrou. Então eu contei esse testemunho para te encorajar, para você acreditar que a oração funciona, que dá certo, tá bom? E o maior exemplo que a gente tem de uma pessoa que orou fervorosamente, continuamente, foi Jesus. A Bíblia diz que ele reservava momentos do seu dia a dia para falar com o Pai. E mesmo sendo muito ocupado, imagina o tanto que Jesus era ocupado, quantas vezes as pessoas apertavam ele na multidão, quantas vezes ele tinha compromisso para ir de tal lugar a outro lugar, para viajar, para evangelizar, para operar milagres. Tudo isso era muito desgastante, mas eu tenho certeza, Jesus sabia da importância da oração como ninguém. E ele não abria mão disso, porque ele sabia que sem a oração ele não poderia ouvir a voz do Pai e fazer a vontade dele. E durante uma das suas missões aqui na terra, Cristo mostrou aos seus discípulos o quanto eles poderiam fazer se orassem também com fé. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 21. Olha o que diz. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Glória a Deus. Olha que bênção, né, irmãos? Depois de curar muitos doentes, realizar sinais milagrosos e confrontar os religiosos da sua época, Jesus e os seus discípulos estavam voltando para Jerusalém por uma estrada, quando ele sentiu fome. E quando ele avistou uma figueira e não encontrou frutos, ele fez com que aquela árvore secasse para sempre. Então os discípulos ficaram impressionados com aquele feito, e foi aí que Jesus ensinou a eles que se eles tivessem fé, suas orações também poderiam realizar o impossível. E este ensinamento, irmãos, não foi dado exclusivamente para os discípulos. Ele também foi entregue para mim e para você. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus se você depositar toda a sua fé no Senhor. Amém? Quando Jesus disse que o monte se levantará e se jogará no mar, ele declarou que o impossível pode acontecer na sua vida. Não importa a barreira que está à sua frente, não importa o quanto o problema seja difícil de resolver, Deus pode remover da sua vida através da oração. Amém? Então, quando você for orar, creia que o Senhor já te escuta e que Ele sempre vai agir em seu favor. E não tem chance de você ficar sem resposta de oração, porque ou Deus te fala sim, ou Ele te fala não, ou Ele te fala espera, tá bom? Então alguma resposta você vai ter, não importa quanto tempo você vem orando. Creia e continue perseverando na fé.
Glória a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, o versículo 17, que Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Então não importa se você pensa assim, não tem nenhum caminho que eu possa seguir. Não, Deus chama à existência coisas que não existem. Então não se preocupe diante das dificuldades. Não fique triste com as incertezas, com aquilo que pode dar errado. E não fique limitado principalmente às suas forças, à sua sabedoria, porque Deus pode fazer algo que você nem imaginava. Como eu disse nesse testemunho, nós tínhamos certeza que era aquela casa, até mesmo porque nós já tínhamos cansado de ficar procurando. Você que já procurou casa para alugar, você sabe, é muito difícil, você nunca encontra do jeito que você queria, ou então é muito caro, sabe? Então, nós estávamos cansados de esperar e por isso quase que nós tomamos uma decisão errada. E por isso fica aí a dica para você, não haja por impulso, não queira tomar decisões sem consultar o Senhor. Amém? Depois você leia aí na sua casa, se você puder, Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que lá diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo me ajuda muito porque geralmente eu estou querendo adivinhar o que vai acontecer, por onde Deus vai vir, por onde Deus vai operar, sabe? Mas aqui está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, se você for muito racional, você não vai conseguir ter fé, porque a fé é tudo aquilo que foge do racional, daquilo que os seus olhos estão vendo. Amém? Então nós vamos orar agora e nós vamos crer que Deus já vai começar a operar em nosso favor. Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está me acompanhando aqui, cada pessoa que compartilha essas orações. E aonde vai esta palavra, eu creio, o Senhor já está operando, o Senhor está acalmando corações, o Senhor está agindo em nosso favor. Então eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida, pela nossa saúde. Quero te agradecer porque o Senhor sempre renova as nossas forças, o Senhor sempre nos encoraja a prosseguir. E eu quero também, meu Pai, te pedir, porque na oração nós podemos pedir, porque Jesus disse, tudo que pedirmos em seu nome, o Pai o fará, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos te pedindo. Entra com provisão na nossa vida, meu Pai. Quantas pessoas agora, Senhor, desempregadas, quantas pessoas querendo encontrar uma saída para os seus problemas, não conseguem se libertar da angústia, da depressão, da ansiedade. Oh, meu Pai, quantas pessoas não estão conseguindo perdoar o seu irmão? Quantas pessoas, ó Deus, sofrendo sem encontrar uma solução. E tudo que elas querem fazer é ficar deitadas na cama, desanimadas, sem enfrentar a vida. Mas não é isso que o Senhor planejou para nós, ó Pai. A Tua palavra diz que Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida em abundância. E ela só acontece quando nós oramos, quando nós obedecemos a Tua palavra, quando nós renunciamos o pecado e as nossas vontades. Oh, meu Pai, que seja feita a Tua vontade hoje e sempre, meu Pai. E como é bom saber que o Senhor está sempre disponível a ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, e que o Senhor possa nos incentivar, nos encorajar a orarmos cada dia mais, que a gente sinta vontade de ouvir a Tua palavra, de meditar nas coisas do alto, porque os problemas, meu Pai, do dia a dia, muitas vezes têm nos preocupado, têm nos deixado angustiados, e eu creio, quando nós renovamos a nossa fé na Tua palavra, quando nós decidimos orar, todo o mal bate em retirada, toda angústia, medo, sofrimento sai da nossa vida, porque nós recebemos a paz que excede todo o entendimento, que está em Jesus Cristo. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, porque muitas vezes nós esquecemos de contar com a Sua ajuda, mas o Senhor mais uma vez está nos chamando para vivermos na dependência e para vivermos na obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, aumenta a nossa fé, para que a cada dia a gente venha acreditar no sobrenatural e que nós possamos viver os milagres e não somente falar sobre eles. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava, porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.